esses pontos específicos que nós aqui estamos discutindo e para que a gente possa afinar, sim, essa demanda e trazer o produtor à regularização. Porque percebam que o Estado do Pará foi muito mais além do que trabalhar um PRA antes de 22 de julho de 2008. Não me interessa embargar uma área e paralisar uma atividade pós 22 de julho. Nós temos que ter responsabilidade nessa demanda e que esse pacto, doutor, ele ocorra. Ele ocorra para atender sim o produtor, mas que o produtor tenha segurança nessa gestão. Então eu lhe convido a participar, né, e trazer apontamentos. Qual seria a sua proposta dentro dessa demanda de regularização ambiental para o Estado? Vamos detalhar esse pacto, porque o Estado está totalmente aberto, senhores, a conduzir. E eu, pessoalmente, né, estou conduzindo esta demanda a partir de uma retomada agora. Estive ausente por conta de uma cirurgia, mas estou aqui com os senhores, pessoalmente, para discutir, para pactuar, se for necessário, dentro de uma agenda transparente e responsável. Eu não posso atuar de forma a determinar um ato e um órgão posterior venha causar um transtorno ao exercício da atividade de vocês. Se o Estado do Pará implementou essa ferramenta, é porque ele quer trazer sim o setor à regularidade. Eu agradeço e parabenizo o secretário por vir aqui se colocar dessa forma à disposição. E eu já tenho sim propostas. Acho ótima essa abertura, porque na verdade a atuação nossa, como a gente vê no Brasil todo, o que é importante? O primeiro ponto que eu acho imprescindível no Pará é desvincular a regularização fundiária da regularização ambiental. Por favor, estamos aqui num debate. Tá, na verdade, assim, ouvindo atentamente a sua fala, quando você me trouxe que eu vinculo a regularização fundiária à questão ambiental, é que no Estado do Pará, a análise do cadastro ambiental rural ela é vinculada ao licenciamento. Hoje, ou seja, a partir deste mês, nós criamos uma equipe, já até falei para alguns produtores lá fora, uma equipe específica para fazer apenas análise de cadastro ambiental rural no Pará. Só que eu não busco regularidade fundiária dentro do CAR. Quando esses documentos estão exigidos, é porque o empreendedor não me pediu uma análise de CAR. Ele me pediu uma LAR, uma regularização ambiental para a atividade dele. Então, daí a necessidade desses documentos constarem como antecipatório para eu não analisar o cadastro e ter que novamente notificar o empreendedor para pedir documento que vincule regularização fundiária. A gente tem produtor rural, senhores, que pedem análise de CAR porque o banco exigiu, né, porque precisa de um financiamento nesse sentido. E que muitas vezes ele não vai de imediato já entrar com o exercício de uma atividade. Porque eu já recebi ofícios, inclusive do banco, dizendo que precisa do CAR para financiar uma pá carregadeira, mas a atividade em si não está licenciada. Então a gente não tem problema algum, o cadastro é analisado. Agora, a questão documental que você mencionou é quando existe análise de cadastro ambiental rural e o exercício de uma atividade sendo pleiteado o licenciamento. Para aquilo que é propriedade, a gente vai exigir os documentos necessários. Para aquilo que é posse, que inclusive foi a nossa discussão mais cedo, a gente já tem uma questão mais diferenciada. Certo. Então, essa diferenciação e o licenciamento, agora tem essa discussão federal sobre o licenciamento e a necessidade efetiva de licenciamento da atividade agropecuária, como é que vai se dar isso no Brasil, ainda é uma incógnita. Então, se pudesse dar um conselho para desafogar o que a gente percebe que existe uma pressão muito forte do TAC, existe uma pressão muito forte do Ministério Público, seria esse primeiro momento de desvinculação, tentar fazer com que a licença ambiental pudesse ser suspensa ou exigida num segundo momento e primeiro ver a regularização do cadastro e do PRA só com relação às APPs reservas legais da área de distrito. Acho que se segmentar o processo, ele acaba dando uma celeridade. A segunda coisa é que os atos declaratórios com base na base cartográfica do próprio cadastro, os dados declaratórios de que eu já tenho meu passivo fotografado, os dados declaratórios de que forma que eu vou fazer essa regularização, eles poderiam ser simplificados, inclusive online. Que prazo? Coloca as perguntas-chave. Quanto tempo? De que forma? Vai ser intercalado com exótico ou não vai? E o próprio órgão poderia
aliás, é essa a missão do órgão, fiscalizar se aquela declaração é correta ou não. Diante daquela declaração, poderia se firmar o TAC. No momento em que eu preciso de um técnico, todo mundo espera um momento economicamente adequado para fazer isso e nunca há um momento economicamente adequado. Então, acho que esse é um outro gargalo também. Bem rapidamente, na verdade, hoje na nossa plataforma existe um diferencial muito grande da metodologia que vincula o cadastro ambiental rural. Antes, diretamente numa adequação, no portal de PRA, só entrava o técnico. Hoje, o proprietário, o responsável pelaquela propriedade, possuidor, proprietário, ele entra diretamente e ele vincula se ele achar que ele deve vincular. As perguntas ele pode estar respondendo. O responsável técnico, ele vincula o plano de recuperação de área alterada e ou degradada, que deve ser apresentado. Eu não sei também, doutora, se a senhora tomou conhecimento, por ter mencionado a legislação federal com relação à questão da produção da pecuária, que nós temos uma lei geral do licenciamento tramitando, a gente sabe disso, onde já trabalha a possibilidade de licenciamento declaratório, licenciamento que envolve dispensa ambiental e o simplificado. E o Estado do Pará aprovou, junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, inclusive uma resolução com esse apontamento, onde hoje o empreendedor, dependendo do módulo ambiental e do quantitativo dos hectares de área, ele pode entrar diretamente no nosso sistema, declarando a questão do cadastro ambiental rural e declarando os itens relacionados à atividade dele. E nós temos dispensa de licenciamento ambiental emitida direto no sistema, licenciamento declaratório, vinculando a nossa obrigação de fiscalizar, e o licenciamento ambiental simplificado, no qual o Estado do Pará tem um prazo de 30 dias e até com redução documental de análise, para que a gente possa estar emitindo as licenças. Quando eu me coloco à disposição, senhores, é porque nós fizemos um trabalho, eu fui procurado por Santarém e Paragominas, onde nós trouxemos um grupo, uma equipe de pessoas, de representantes de empresa, que estavam com o processo em tramitação no órgão. E quando nós fomos verificar, na verdade, caberia a simplificação, em alguns casos até dispensa de licenciamento. E aí tivemos a necessidade de chamar as instituições bancárias para que isso ocorresse, e isso vincula inclusive a rede de simplificação nacional. Estava tendo até um evento no hangar, ainda este mês, onde vários processos que estavam tramitando, inclusive foram objeto de licença declarada e simplificada no nosso sistema. Aprimorar essa ferramenta, por isso que eu lhe convido a essa demanda, é o que a gente tem a fazer com a atuação direta também de vocês. E mais uma vez eu coloco à disposição para que isso ocorra. Ótimo. Eu queria fazer, doutor Tales, cumprimentar a presença. Desculpe interromper, Samanta, você precisa ir, que o teu voo sai daqui a pouco. Obrigado, doutora, obrigado por ter aberto o nome do seu também. Deixa eu ver. Doutor Tales, eu sei que o senhor está referindo da secretaria há muito pouco tempo. Eu penso que nesse período o avanço que teve, principalmente de relacionamento do produtor com a secretaria, foi muito grande. Eu acho que o atendimento e a discussão em torno do que fazer para melhorar a condição de regularização e a viabilidade dos processos, né? Porque igual a doutora falou, que eu digo o seguinte: a gente precisa colocar processos que são execuíveis, né? Sob o aspecto técnico, jurídico e principalmente sob o aspecto financeiro. Nós não podemos pegar um setor que hoje patina na questão de rentabilidade, né, e colocar para pagar uma conta que não dá conta, porque senão não vou chegar com isso em canto nenhum. Eu sei do tempo que o senhor está e do prazo e do esforço do senhor com relação a tentar fazer com que esses processos cheguem no que nós precisamos, no que o setor precisa. O grande problema assim, que a gente coloca hoje, eu acho que aqui está aqui o Rubim, que foi secretário, está o Paulo ali, que além de secretário municipal, também é consultor nessa área, é o acúmulo de problemas que foram criados de 2009 para cá, desde a assinatura do TAC até hoje. Nós temos PROD de 2009 até PROD de 2017. Então, nós temos 8 relatórios de desmatamento sobrepostos, nós temos 10 anos de atuação do IBAMA, fora o que já estava embargado anterior a isso. Nós temos uma falta de informação considerável ao produtor rural, quer dizer, nunca houve uma campanha de informação ao produtor, nem para dizer para botar fogo. Se for colocar fogo, coloca depois de uma chuva de noite, faz uma carta para o vizinho e tal. Então nós temos essa falta de informação para o produtor, que é um negócio também muito preocupante. Mas esse acúmulo de problemas, né, e eu disse na palestra que nós temos uma leitura que hoje a questão do desmatamento do polígono de prótese de embargo do IBAMA chega a mais de 50% de todos os polígonos de carne no estado.
e aí a gente começa a ficar preocupado com a cobrança pelo fornecedor indireto, pelo monitoramento do bezerro, é o que leva a esse meio que entender que nós estamos muito próximos de um colapso na cadeia pecuária, né? E é essa que é a intenção deste debate mais incisivo, no sentido de tentar resolver, né? A gente precisa que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que é quem vai fazer com que os processos funcionem, levar o setor para a regularidade, que ela tenha essa consciência do tanto que o setor está estrangulado e do número de problemas que foi criado em função desse prazo, né, que nós sabemos que funcionou pouco, regularizou pouco, né? Não estou dizendo que foi o período do senhor, eu acho que depois que o senhor entrou, o negócio destravou, principalmente o diálogo com o setor, mas nós chegamos num lugar muito crítico, né, numa condição muito crítica hoje de regularidade, em função da cobrança de fiscalização, dos taxas que foram assinados e para a baixa eficiência da Secretaria com relação aos processos e com relação à regularização. Ô, secretário, por favor. Tá, bom, eu acho assim, Jordão, que esse evento, na verdade, ele não acaba só aproximando mais ainda, né, o setor produtivo do Estado, dos municípios, enfim, mas eu acho que daqui sim a gente tem que tirar encaminhamentos. A gente precisa tirar conduções, né? A partir daqui, qual a agenda que o setor produtivo vai firmar com o Estado, né? Qual a necessidade de que isso tudo ocorra? Vocês muito bem aqui mencionaram a demanda, a urgência, né? A necessidade desse pacto e como que a gente pode construir isso daqui para frente, né? Vendo que a gente precisa melhorar daquilo que não foi muito bem visto ou muito bem tratado lá atrás. Então, assim, eu me proponho a isso novamente. A gente sabe da demanda que existe no órgão, que é a demanda do setor. A gente conhece e está muito sensível à demanda do que vocês estão trazendo. Por isso que quando me fizeram a proposta, eu poderia, confesso aos senhores, encaminhar um técnico para estar aqui, ou um diretor, mas enfim, eu preferi estar aqui pessoalmente para estar recepcionando essas demandas, para estar entendendo mais de perto o que está ocorrendo, né, e pactuar com os senhores, tirar uma agenda mínima referente a essa regularização, para que a gente possa estar tocando isso de uma forma compartilhada e integrando principalmente as secretarias municipais próximas a essa gestão. Então, se tivermos que melhorar o sistema, não tem problema algum, a gente vai melhorar a partir das demandas trazidas. A gente já está com uma equipe vinculada a essa análise de cadastro ambiental rural isolada à demanda do licenciamento, porque tem demanda nesse sentido, e é avaliar sim a partir do que é trazido por vocês e trazer a disponibilidade total nessa agenda irrestrita, dentro daquilo que os senhores necessitam, dentro daquilo que o Estado precisa organizar e pactuar, para que a gente tenha o exercício de atividades lícitas, para que vocês, produtores, se sintam seguros com aquilo que vocês estão executando e minimamente contestados. Muito bom, secretário. Muito bom saber desse seu compromisso, dessa sua abertura. Tem pergunta da plateia? Por gentileza, seu nome e de onde você é? Já está indo o apoio para você. Está funcionando o microfone agora. Oi. Meu nome é Arnaldo, sou médico veterinário, morador aqui de Marabá. Minha pergunta vai para o Jordão, que ele destacou a falta de representatividade do setor nas discussões pertinentes, no caso aqui, ambientais. E falou sobre a ação da Arquipará, justamente para representar nessas discussões. Eu queria saber como que a Arquipará vem atuando e como que ela poderia atuar com mais ênfase nesse, já que você sugeriu a Arquipará para apresentar. Eu penso o seguinte, Arnaldo. Eu fui um dos que, quando criou o Arquipará, eu era presidente do sindicato rural aqui no estado. E eu achava que tinha que criar, porque a gente precisava de fato uma representação nova, porque que está posta, né, que fica com todo o dinheiro do setor e tem feito muito pouca coisa, a não ser discurso demagógico populista. Eu penso que essas demandas têm que ser encaminhadas para a SEMAS, por exemplo, elas têm que vir aqui parar, não tem outra alternativa. Eu acho que quem hoje tem condição de elaborar um rol de demanda
uma agenda, construir uma agenda mínima com o Estado, tá? Só pode ser via tripará. Eu acho que quem tem proposta, quem tem estudo, quem tem condição de debater questão ambiental e regularização, mesmo que a tripará, no caso, faça representação classista na cadeia da pecuária, né, mas eu acho que com relação à regulação ambiental, ela vai puxar a regulação de todas as cadeias produtivas do Estado, entendeu? Então, eu acredito que a única forma do setor produtivo encaminhar uma demanda e sentar para conversar com a SEMES, para criar uma agenda mínima urgente, emergencial, no caso desse estrangulamento que nós estamos sofrendo hoje, é via tripará, né? De já, eu me disponho, Arnaldo, até a participar da construção disso, da associação. Ontem eu me filiei, eu estava afiliado aí, ontem eu me filiei à associação, eu me coloco à disposição da associação para construir essa agenda, para ajudar a construir e encaminhar para o TAD, né? Porque eu tenho certeza que ele vai fazer o possível para atender, e eu acho que nós temos condição de sentar para elaborar um debate que venha mediar e sanear grande parte desse problema, sempre entendendo que nós temos uma lei, que nós precisamos estar abaixo dela, né, e precisamos estar buscando meios para a gente legalizar a produção, em vez de piorar o que já está posto. Eu sou o João Henrique de Orilândia do Norte, sou veterinário, e eu queria saber, quanto ao secretário, quanto às licenças de reforma de pastagem, quanto à Secretaria do Meio Ambiente Municipal, se é possível e se eu posso acreditar, né, nesse tipo de licença. Na verdade, eu não sei se eu preciso entender mais sua pergunta. Você quer saber se o município pode dar essa autorização, né, ou se o Estado... Eu não entendi muito bem. Correto. Eu gostaria de saber se o município pode dar essa licença, porque no meu município, por exemplo, eles estão dando licença de reforma de pastagem. Eles estão analisando e dando esse parecer. A regulamentação, nós falamos até mais cedo, que tem uma legislação específica, que é a Lei Complementar 140, e nós temos uma resolução de conselho, que é a 120. Lá tem um rol de atividades que o município pode estar licenciando, né? Então teria que saber no que é que encaixa o que você determina, entende como reforma de pastagem, se é autorização para limpeza, algo nesse sentido, que o ato é inclusive declaratório, tá? Aí o secretário Rubens pode até mencionar para você aqui algo nesse sentido. Existe uma IN no Estado, né, que dá esse segmento uma autorização assim, autodeclaratória mesmo. O produtor ele pode fazer, entregar no órgão, pode ser no município mesmo, entregar o shape com a área que ele vai limpar e dizer que aquela área ali foi, nos últimos 5 anos, está sendo utilizada e limpa. A partir dos 5 anos é que já se exige, né, já um procedimento mais complicado, mais específico. Acho que a minha dúvida de todos os produtores é exatamente quanto às sanções que eu vou ter a partir dessa autodeclaração, assim como ocorre no carro. Mais pergunta? Mais pergunta da plateia? Tem uma na tua frente aí, já chega em você, por gentileza. Boa tarde a todos. A minha pergunta meu nome é Edmir Leal, sou daqui da cidade de Marabá. A minha pergunta vai para o Dr. Walter Ribeiro. Ele falou sobre calagem, né? E a partir do momento que você fazia a calagem, você já consegue dobrar a sua taxa de lotação. Eu gostaria que ele salientasse, né, para que as pessoas